acertando o andar e sincronizando a marcha. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 16, 17 e 25. No texto lido, Paulo estabelece um contraste entre o andar no Espírito e o andar na carne. Falamos disso há pouco tempo atrás. Leamos todo o contexto que vai do versículo 1 ao 26 deste capítulo para a gente ter uma melhor compreensão. O apóstolo chama a atenção dos seus leitores na região da Galácia para a grande diferença entre o andar religioso da lei e o andar na liberdade do Espírito, que acontece mediante uma legítima intimidade com Cristo vivo. Essa liberdade do Espírito nos leva a um andar segundo o querer de Deus, não segundo o nosso. Somos livres, sim, mas para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, foi enviado para ser o nosso consolador, o nosso conselheiro e o nosso guia infalível. A maioria de nós não tem o menor problema em aceitar a obra do Espírito Santo, desde que ele não interfira em nossas escolhas pessoais. Não é assim que tem sido? Conhecemos pouco sobre esse andar no Espírito referido por Paulo nesse contexto. Há somente duas formas de o cristão andar, na carne ou no Espírito. Se estamos andando numa, certamente não estamos andando na outra, a escolha é nossa. A carne tem os seus próprios interesses, sua vontade, seus caprichos e seus apetites. O cristão carnal faz tudo o que escolhe e deseja fazer para agradar os apelos da carne, e só depois comunica a Deus. Já o andar no Espírito é justamente o oposto. O cristão espiritual escolhe, por amor a Cristo, fazer a vontade do Espírito. Seus ouvidos são treinados para ouvir a voz mansa e suave. Em Romanos 8,6, Paulo diz: porque o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Assim como Jesus andou segundo a vontade do Pai, devemos andar de acordo com a vontade do Espírito. Se formos bem honestos, iremos admitir que o céu é o último lugar que buscamos quando queremos orientação para uma decisão pessoal. Em Números 9, 22 e 23, lemos que havia uma nuvem e uma coluna de fogo que guiava o povo de Deus no deserto, dia e noite. Os filhos de Israel seguiam sempre essa presença sobrenatural. Se a nuvem ou a coluna de fogo parava, Israel parava. Se seguia, Israel seguia. Glória a Deus. Séculos depois, no Novo Testamento, outra nuvem e outra coluna de fogo, vamos dizer assim, desceu para guiar os crentes. Veio na forma de línguas de fogo e pairou sobre os 120 discípulos de Jesus reunidos no cenáculo no dia do Pentecostes. Mas aquela chama não se extinguiu, não se extinguiu ali, como muitos imaginam. Ela alcançou os que estão perto e alcançará os que ainda estão longe. A partir dali, os cristãos genuínos passariam a viver no Espírito, que passou a habitar neles. Mas é preciso mais que isso, é preciso rendição, submissão à liderança e vontade do Espírito Santo. Isto se constitui num genuíno andar no Espírito. Andar no Espírito é dizer sim às promessas de Deus para nós. Paulo nos esclarece em 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Agora preste atenção, a voz do adversário, além de gritar acusações, leva-nos a agir intempestivamente, sem consultar a palavra de Deus. A voz da carne leva-nos a buscar satisfazer os seus prazeres e saciar seus apetites, também de forma incontrolável. A voz do mundo apregoa todos os meios para darmos vazão aos nossos apetites, enquanto a voz do Espírito irá nos encorajar a confirmar a sua direção através da oração e da palavra de Deus.
É preciso fazer calar as outras vozes que, como zabumbas retumbantes, querem impedir que ouçamos a voz suave e terna do Espírito Santo de Deus. Um grande perigo tem rondado toda uma geração de crentes em nossos dias. Esses cristãos têm tomado decisões e agido sem consultar o Senhor, vivendo sob uma pretensa liberdade. Decidem tudo simplesmente baseados nos seus achismos e naquilo que eles pensam ser o melhor. Depois comunicam a sua decisão ao Senhor e querem que Ele, como um burocrata cósmico, coloque seu carimbo de aprovação. As coisas não são assim. Qual o resultado desse agir à revelia de Deus? O resultado é catastrófico. É o mesmo que agitar um enxame de abelhas espirituais, trazendo desespero, sofrimento, confusão, dor e muita frustração com relação à religião. As pessoas não têm a devida paciência e perseverança para esperar pela resposta de Deus às suas consultas, e o resultado é que acabam culpando o próprio Deus por seus fracassos. Quando o Senhor ordena, só temos que obedecer a Ele. E Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se levarmos a sério aquilo que o Espírito de Deus nos orienta de forma suave em nosso coração, não cairemos nas astutas ciladas do maligno, do mundo e da carne. Quando cedemos a esses apelos, o resultado é sempre dor, tormento e morte. A preocupação de Paulo, como um pai espiritual e um pastor responsável, é fortalecer seus leitores, não só da região da Galácia, mas de todas as épocas, a resistirem a tais inclinações. Andar no Espírito é fazer exatamente o oposto que a nossa carne deseja. Devemos obedecer mesmo em detrimento do nosso próprio querer, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, diz Paulo. Carne e espírito são opostos entre si, não há como conciliá-los. A carne não se converte, precisa ser domada e só se converterá quando Jesus voltar. Só aí a carne corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Não basta ter ou viver no Espírito, é preciso andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Dons sem frutos para nada aproveitam. O Senhor espera de nós uma plena rendição ao completo governo de Jesus. Andar testifica do viver, testifica de movimento. Aliás, é o que Paulo nos afirma neste versículo. O desejo de Deus é que andemos seguros sob o comando e diretriz do Espírito Santo. Esse andar nos torna frutíferos, passaremos a manifestar traços do caráter do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que o Senhor nos ajude a acertar o andar e sincronizar a marcha, segundo o comando do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.